Para entender o Bangladesh de hoje, a gente precisa voltar para 1947. O Império Britânico estava fazendo as malas para sair da Índia e decidiu dividir o território. E aqui começa a confusão. Eles criaram a partição. De um lado, a Índia, maioria hindu, e do outro, o Paquistão, maioria muçulmana. Se você não assistiu ao vídeo da Caxemira, recomendo que você assista primeiro, link na descrição. Só que teve um detalhe bizarro. O Paquistão foi criado em dois pedaços. Tinha o Paquistão Ocidental, onde é o Paquistão hoje, e o Paquistão Oriental, que hoje é Bangladesh. O problema? Eles estavam separados por 1.600 quilômetros de território indiano no meio. É como se o Brasil fosse um país só, mas o Rio Grande do Sul fosse parte da Venezuela, sem nenhuma ligação por terra. Se você tem interesse nessa história e os bastidores da geopolítica e deseja acompanhar explicações detalhadas sobre conflitos pouco abordados, colabore para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. A única coisa que unia esses dois lados era a religião, o Islã. De resto, tudo diferente. Língua, cultura, comida, etnia, tudo. O lado ocidental, os Punjabis, se achava superior e tratava o lado oriental, os Bengalis, como uma colônia. Eles exploravam economicamente o leste. Durante determinado período, Bangladesh era responsável pela produção e exportação da juta, conhecida como ouro dourado. Entretanto, a receita proveniente dessas exportações destinava-se majoritariamente ao Paquistão, que investia em infraestrutura, enquanto Bangladesh permanecia em condições de pobreza. A tensão começou cedo. O governo central queria impor a língua Urdu como única língua oficial. 56% da população falava bengali. Imagina alguém chegar na sua casa e proibir você de falar sua língua materna? O povo foi para a rua e estudantes morreram defendendo o direito de falar bengali. Isso plantou a semente do nacionalismo, mas o ponto de virada mesmo foi a natureza. Em 1970, o ciclone Bola atingiu o Paquistão Oriental. Foi devastador. Entre 300 e 500 mil pessoas morreram. E o que o governo do Paquistão não fez nada. Ignoraram a crise e o povo de Bangladesh percebeu que o Paquistão não ligava para as mortes. E aí vieram as eleições de 1970. A Liga Awami, liderada pelo carismático Sheikh Mujibur Rahman, o Mujib, ganhou de lavada. Eles conquistaram a maioria absoluta. Pela lei, Mujib deveria ser o primeiro-ministro de todo o Paquistão. Mas a elite militar do lado ocidental, liderada pelo general Yahya Khan e pelo político Zulfikar Ali Bhutto, entrou em pânico. Um bengali governando a gente? Jamais. Eles adiaram a posse, enrolaram e o clima esquentou. Em março de 1971, a coisa explodiu. Mujib convocou a desobediência civil. O Paquistão respondeu com brutalidade. Na noite de 25 de março de 1971, eles lançaram a Operação Searchlight, Operação Holofote. O objetivo era terrível: matar 3 milhões deles e o resto comerá na nossa mão. Eles atacaram a Universidade de Dhaka, matando estudantes e intelectuais, porque sabiam que a ideia de liberdade nascia ali. Prenderam o Mujib e o levaram para o outro lado do país. Foi um massacre. Estima-se que 3 milhões de pessoas morreram e centenas de milhares de mulheres foram violentadas. Isso gerou uma crise humanitária absurda. 10 milhões de refugiados fugiram a pé para a Índia. Imagina a população inteira de Portugal entrando na Índia em poucos meses. A Índia, liderada pela Indira Gandhi, viu que não tinha como sustentar aquilo e decidiu ajudar. Eles treinaram os rebeldes bengalis, o Mukti Bahini. Eram guerrilheiros, atacavam e corriam. Em dezembro de 1971, o Paquistão cometeu o erro fatal de atacar bases aéreas da Índia. A Índia entrou na guerra oficialmente. Foi um blitzkrieg. Em apenas 13 dias, o exército indiano e os rebeldes cercaram Dhaka. No dia 16 de dezembro, aconteceu a maior rendição pública desde a Segunda Guerra Mundial. 93 mil soldados paquistaneses se renderam. Nascia ali, oficialmente,
Bangladesh. O sonho desfeito e a tragédia de Mujib. A guerra acabou, mas o pesadelo não. O país estava em ruínas, pontes destruídas, bancos vazios. O Paquistão levou o dinheiro todo, campos queimados. A crise econômica, a fome de 1974, 1,5 milhão de mortos. Mujib voltou como herói, o pai da nação, mas governar um país destruído é difícil. Em julho e agosto de 1974, vieram enchentes catastróficas. O rio Brahmaputra e outros transbordaram e cobriram cerca de 60% do país. As plantações de arroz, que já estavam fracas, foram completamente destruídas. Resultado: a safra de arroz foi perdida. Sem arroz, sem comida. Mas aqui vem um detalhe importante: a fome não foi só falta de comida no país, tinha arroz em algumas regiões. O problema foi a distribuição e o preço. Para piorar, a crise do petróleo de 73 fez o preço de tudo disparar. Esse cenário foi agravado pelo choque do petróleo após a guerra do Yom Kippur, Israel versus países árabes, em 1973, que elevou os preços globais e pressionou ainda mais economias frágeis como a de Bangladesh. Para Bangladesh, isso foi devastador. Fertilizantes ficaram extremamente caros. Sem fertilizante, a produção agrícola caiu ainda mais. Transporte ficou caro. Mesmo que tivesse comida em algumas regiões, transportar para outra ficou inviável. Importar comida ficou impossível. Bangladesh não tinha dinheiro para comprar arroz de fora a preços internacionais inflacionados. O governo de Mujib começou a perder a mão. Tinha corrupção, má gestão e ele foi ficando autoritário. Criou um partido único, o Baksal, e baniu a oposição. Ele achava que precisava de mão de ferro para salvar o país, mas isso custou caro. Na madrugada de 15 de agosto de 1975, um grupo de militares invadiu a casa dele. Eles não mataram só o presidente. Eles entraram nos quartos e executaram quase todo mundo. Só duas filhas sobreviveram, Sheikh Hasina e Sheikh Rehana. Sabe por quê? Elas estavam na Alemanha por acaso. Se estivessem em casa, elas poderiam estar mortas. Depois do assassinato veio a escuridão. Os assassinos foram protegidos por uma lei de impunidade, acredita nisso? E o país caiu na mão dos militares. Primeiro veio o general Ziaur Rahman, marido da futura rival de Hassina, Khaleda Zia. Ele governou com mão de ferro, enfrentou dezenas de tentativas de golpe e executou centenas de oficiais para se manter no poder. Mas ele também acabou assassinado em 1981. Depois veio o general Ershad, que ficou quase uma década no poder. Foi uma época de corrupção, repressão e violência nas universidades. Os partidos políticos criaram alas estudantis armadas, transformando os campi em zonas de guerra. Foi só nos anos 90 que a democracia voltou a respirar, num revezamento de poder entre as duas mulheres. Sheikh Hasina, filha de Mujib, e Khaleda Zia, viúva do general Zia. A política virou uma briga de famílias. Mas a instabilidade nunca foi embora totalmente. Em 2007, teve o famoso golpe branco. O exército interveio sem dar um tiro, colocou um governo técnico provisório para limpar a casa, prendeu políticos corruptos e tentou arrumar a bagunça antes de devolver o poder. Em 2008, Sheikh Hasina ganhou as eleições e assumiu o poder. Porém, desde 2009, ela consolidou o poder, mas com muitas críticas. Acusações de autoritarismo, eleições contestadas em 2014 e 2018, perseguição à oposição e controle da mídia. A história de Bangladesh é isso: um ciclo de tragédias naturais, violência política, mas uma capacidade de sobrevivência inacreditável. E aí, o que você achou dessa história? Pesada, né? Mas essencial para entender o sul da Ásia hoje. Se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, considere se inscrever no canal e deixar o like.